Alugar um carro ou comprar financiado? Qual será que é melhor? Bem, depende. Você tem dinheiro para pagar o carro à vista? Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou, Como Você Vai? Aqui eu falo sobre carro, moto, bicicleta e tudo que leva a gente de um lugar para o outro, para ficar mais fácil de você escolher o que funciona para você. Se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal, clica no joinha para poder acompanhar. Pensando no longo prazo, será que é melhor comprar ou alugar um carro? No meu último vídeo sobre comprar ou alugar carro, eu comparei com a compra à vista. Eu geralmente prefiro a compra à vista porque, além de você não pagar nenhum juro para ninguém, você também muitas vezes consegue negociar bons descontos no preço do carro. Quando você compra à vista, é muito comum conseguir pagar abaixo do valor de tabela do carro, mesmo considerando extras, como pintura, frete e coisas do tipo, que costumam aumentar o preço para ir ficar ali acima do valor de tabela. Então, no meu vídeo anterior, onde eu comparei carro à vista versus alugar, ficou bem claro que comprar à vista era bem melhor. Agora, como será que isso muda quando a gente pensa em financiamento? Nesse vídeo eu vou calcular o preço de um carro financiado e vou comparar isso com o preço de você alugar o mesmo carro. Depois, no final desse vídeo, eu vou mostrar o que realmente vale a pena. Um ponto importante quando a gente pensa em financiamento é que ele custa muito diferente de pessoa para pessoa. A taxa que você consegue num financiamento é muito dependente do seu score de crédito, se você tem dívidas, se você paga todas as prestações de tudo que você tem direitinho, se você tem dinheiro guardado, se você já tem financiamentos correndo. Então, para conseguir entender aqui um pouco melhor como ficaria o nosso cenário, eu vou trazer o cálculo do financiamento de carro de duas pessoas diferentes. O carro que eu vou trazer aqui hoje é o Onix Plus LTZ automático. Ele tem motor 1.0 e ele é a versão ali intermediária, mais ou menos ali do Onix, intermediária para cima sempre. O preço dele, versão 2021 de tabela, é R$ 78.690. Então todos os nossos cálculos vão sair a partir desse valor. Então guarda esse valor que a gente vai voltar bastante nele. Todos os cálculos vão levar em conta esse preço de tabela, porque geralmente você não consegue muito negociar desconto quando você financia carro, e também porque o valor de tabela já é, de certa forma, muitas vezes considerado com desconto, porque o pessoal enfia frete, o pessoal enfia pintura, e o pessoal adora colocar algumas coisas que são cobradas à parte. Então esse preço de tabela é um bom ponto de partida. E para poder entender melhor qual vai ser o preço de financiamento desse Onix, eu vou simular o preço dele com o CPF de duas pessoas. Os CPFs que eu usei aqui para poder simular esses valores são de pessoas reais. Eu só troquei o nome por uma questão de privacidade. Primeiro eu vou falar aqui do perfil dessas duas pessoas. A primeira é a Ana Maria. Ela tem um emprego CLT já faz muitos anos, não costuma fazer financiamentos. Ela costuma juntar o dinheiro para comprar, então geralmente quando ela compra alguma coisa, ela compra ou à vista ou ela compra financiado, caso a condição do financiado seja realmente muito melhor do que deixar o dinheiro guardado. Mas por ela ter dinheiro geralmente guardado, ela tem um score de crédito muito bom. A segunda pessoa que a gente vai falar aqui é o Carlos. O Carlos costuma comprar coisas bem mais financiadas, porque afinal ele olha para o salário dele, ele olha para a parcela e pensa: poxa, essa parcela cabe perfeitamente no meu orçamento, então eu consigo tocar isso aqui com tranquilidade. Já que eu sou funcionário público, não vou ser mandado embora, eu consigo ter essa estabilidade nas minhas finanças. O Carlos costuma pagar tudo direitinho, não deixa nenhuma parcelinha a ver. Ele paga tudo bem regrado. Mas ele acaba tendo um score de crédito um pouco pior do que o da Ana Maria. Não muita coisa, porque afinal ele é funcionário público. Mas o score dele é um pouco pior. Vou começar aqui falando do aluguel, porque ele acaba sendo muito mais simples de calcular, porque afinal ele tem IPVA incluso, seguro, manutenções periódicas, tudo isso já está incluso no valor da mensalidade. Então a gente basicamente só soma as mensalidades, a gente já sabe o valor que daria. E aí, pensando aqui no Onix Plus, tá? Eu fui procurar ele nos sites das locadoras que fazem longo prazo e eu fui procurar basicamente no site das três maiores que eu conheço, né? Que é a Unidas, a Movida e a Localiza. A Unidas Livre tem esse carro. Se você alugar na modalidade de 48 meses, vai sair R$ 1.589 por mês. E aí você pega essa parcela, você multiplica pelos meses e você tem o valor final do quanto custaria no total.
E aí eu acabei cotando de novo na Unidas por dois motivos. Primeiro, porque eu procurei na Movida e não tinha esse carro na Movida. Infelizmente, eles não trabalham com esse modelo. Já na Localiza, para poder você receber uma cotação do quanto custa, você precisa fazer um cadastro, você envia os dados, eles te retornam via e-mail com uma proposta. Eu prefiro calcular esse tipo de coisa com preços que estão públicos. Já que o preço da Localiza não é público e aparentemente eles fazem uma proposta diferente em cada pessoa que eles analisam, eu preferi continuar fazendo cálculo aqui com a Unidas, mas da próxima vez eu quero trazer outras locadoras. Se vocês tiverem alguma que vocês querem que eu compare, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de ouvir. Então a gente tem aqui da Unidas Livre, considerando de 48 meses, que são R$ 1.589 por mês, dá R$ 76.272 mil em 4 anos. Aliás, franquia de 1.500 km por mês para tudo, tá? Então esses daqui são os valores da Unidas, qualquer pessoa pega o mesmo valor, eles vão fazer uma análise de crédito para você poder assinar o contrato e é sempre debitado todo mês no seu cartão de crédito. Então tudo que você precisa ter é um limite de cartão que é compatível com essas parcelas, o que no caso da Ana Maria e do Carlos, isso é bem tranquilo. Agora que eu já falei o preço do aluguel, vamos para o financiamento. Essa simulação que eu estou trazendo aqui, eu fiz pelo site da Porto Seguro Financiamento Alto. Eles têm um site bem simples, onde você coloca os dados, eles já te dão uma cotação na hora. Então eu achei bem mais prático para conseguir trazer aqui. Eu simulei com duas entradas, com 20% de entrada e com 50% de entrada. E aí quando a gente pensa no financiamento, é uma compra de carro, então você vai ter que pagar registro, emplacamento, seguro, IPVA, manutenções periódicas, tudo isso vai sair do seu bolso, não está embutido no valor do carro. Então a gente vai calcular tudo isso separadamente. Vou começar a mostrar aqui quanto é que dá esses custos. Então pensando aqui, vamos começar pelos 48 meses com 20% de entrada. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente tem o valor à vista do carro, que é R$ 78.690. Disso a gente vai colocar 20% do valor do carro como entrada. 20% dá R$ 15.738. Então a gente começa com esse valor de dinheiro. Depois a gente paga esse valor de entrada com mais 48 parcelas. No meu cálculo aqui, as 48 parcelas deu no valor de R$ 1.780,76 cada. Esse financiamento aqui está feito com uma taxa de 1,32% ao mês. E aí eu coloquei aqui também o valor de venda desse carro. Então, para poder estimar, eu peguei o valor de venda de um carro Onix 2016. Eu calculei também com índice de depreciação e deu a mesma coisa, tá? Então, eu acabei preferindo pegar o preço de mercado de um carro de 4 anos de idade, que é igual, tá bom? Então tá aqui o preço de venda do carro, que é R$ 35.592. Eu fiz um ajuste nesse preço para poder trazer ele pro valor de hoje, então eu coloquei ali um ajustezinho de IPCA. Depois disso, a gente tem as taxas desse carro. O que eu considerei aqui? 7% do valor anual do carro como seguro, então eu peguei a média do valor de compra e venda e coloquei 7% nisso para poder calcular a depreciação do carro durante os 4 anos. Eu coloquei o IPVA, mesma coisa, eu calculei uma média de depreciação para poder calcular o IPVA também. Coloquei aqui também o licenciamento DPVAT, precisa ser pago todo ano. Registro de emplacamento, R$ 444,71, paga uma vez só, paga só quando compra o carro. Aí a gente tem aqui as manutenções periódicas. Não considerei manutenções que você precisa fazer se caso alguma coisa quebre. Primeiro item de manutenção aqui é revisão. Peguei o valor padrão encontrado no site da Chevrolet. Então esse daqui é o valor das 7 primeiras revisões, porque esse carro precisa de revisão uma vez a cada 10 mil quilômetros. Se a gente for andar 1.500 quilômetros com ele por mês, na média, em 4 anos a gente vai andar 72 mil quilômetros, a gente vai precisar fazer 7 revisões. Depois disso a gente tem aqui bateria. Bateria possivelmente vai gastar uma ou duas, eu orcei 2 por garantia. Bateria é uma coisa super imprevisível. Depois disso eu coloquei pneus. Pneus você provavelmente vai ter que fazer uma troca durante esse tempo, então coloquei aqui 4 pneus. Depois disso tem o valor do alinhamento desse carro e do balanceamento, que você precisa fazer os 2 a cada 10 mil quilômetros. Eu coloquei aqui o valor que eu orcei no site da De Pascoal. No final desses 4 anos, se você decidir não vender o carro e continuar com ele, você vai ter gasto até aquele ponto R$ 115.508,12. Agora, se você decidir vender esse carro no final desses 4 anos, que aí fica uma comparação mais justa com o aluguel, né? A gente tira o preço da venda e aí você vai terminar com R$ 80.805. Ou seja, quando a gente pensa nesse cenário de 20% de entrada, o aluguel é mais interessante. Porque afinal, o custo de juros nesse caso aqui é razoavelmente alto. Eu vou mostrar aqui quanto é que fica o preço de juros que a gente tem aqui.
Então, o que acontece? Nesse caso aqui em específico de 48 parcelas, com essa taxa de juros de 1,32% ao mês, quando a gente pega o preço do carro, que no caso a gente vai pagar a entrada de 20% mais 48 parcelas, o valor total pago vai ser de R$ 101.214. Então, um carro que custava 78 mil e uns quebrados de reais, quase 79, você, ao invés de pagar 79, você vai estar pagando 101 mil. Aqui a gente tem R$ 22.524 pagos a mais no preço do carro só em juros. Esse valor aqui é 28% do preço do carro que você está pagando a mais. Ou seja, é 28% daqueles 78 mil reais que você está pagando a mais, simplesmente porque você quis financiar isso com apenas 20% de entrada. Mais do que o valor da manutenção, e seguro, IPVA, etc., você está pagando só de juros, só para o banco. Isso aqui não vai para a montadora, isso aqui é só para o banco. Beleza? Ok, 50% de entrada então. Vamos dar uma olhada quanto é que fica nesse caso aqui. Essa planilha vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você vai lá na descrição do vídeo, clica no link e você vai poder baixar essa planilha. Vamos lá. A gente tem aqui 50% de entrada, o valor à vista desse carro é R$ 78.690, então a gente vai dar R$ 39.345 de entrada. E aqui a gente já tem uma parcela mais tranquila, ela vai baixar para R$ 1.093,71. E aí aqui eu coloquei o valor de venda do carro, que é o mesmo caso da 20% de entrada, coloquei os mesmos custos, que não mudam, e aí aqui a gente teve um gasto total um pouco diferente, que deu R$ 106.136. Isso caso a gente não venda o carro. Se a gente vender o carro para poder ficar igual ao aluguel, onde você fica sem carro depois dos 4 anos, você vai ter gasto R$ 71.434,46. Então a gente tem um caso interessante aqui no caso dos 50% de entrada. A gente tem uma parcela bem mais tranquila, a gente tem um juro menor, já que a gente deu uma entrada maior, a gente financiou menos. Quando você financia menos, muitas vezes a sua taxa de juro é melhor. Então o que a gente acaba vendo nesse cenário aqui é que em torno de 8, 9 mil reais foram economizados porque a gente acabou dando uma entrada maior. E aí quando a gente compara com o cenário de aluguel, que é no caso ou alugar por 4 anos, ou você comprar e vender depois de 4 anos, quando a gente compara esses dois cenários, nesse caso aqui, comprar fica muito parecido com alugar. Então, o alugar dava 76 mil e quebrados, aqui deu 71 mil. Você economiza ali uns 5 mil reais, tem uma diferença, não é mais tão significativa quanto foi no vídeo anterior, mas é uma diferença que ajuda você a pagar manutenção, ajuda você a pagar várias outras contas, né? Então essa opção aqui acaba sendo melhor caso você tenha esse dinheiro para poder dar essa entrada maior. E aí quando a gente pensa na taxa de juros desse financiamento de 50% de entrada, ela também é melhor. Então a gente tem aqui uma taxa de juros de 1,24% ao mês. Nesse caso aqui, o custo total do carro foi de R$ 91.843. Ou seja, é um carro de 78 mil que você pagou 91 mil, ok? Nesse caso aqui em específico, você pagou 16,7% a mais do valor do carro. Ou seja, o carro valia 78, você pagou 91, você deu um dinheiro a mais, esse dinheiro ficou com o banco. Então a gente tem aqui esse cenário para a Ana Maria. Neste cenário, com este carro, para a Ana Maria, se ela quiser fazer 20% de entrada, vale a pena ela alugar ao invés dela comprar. E agora, se ela quiser fazer 50% de entrada, fica muito parecido comprar ou alugar. Fica um pouco melhor comprar. Agora vamos entender o caso do Carlos. Lembrando que a Ana Maria tinha dinheiro para comprar esse carro à vista. O Carlos já não tem, ele costuma financiar. Peguei o CPF do Carlos e coloquei lá no site da Porto Seguro para ver o que acontecia. A primeira coisa que aconteceu é que ele foi negado com 20% de entrada. Ele simplesmente não pôde fazer o financiamento nessa modalidade. Ou seja, no caso do Carlos, ele ia ter que dar uma entrada maior, senão ele ia ter o financiamento dele negado. Então eu vou pegar aqui os dados de parcela que foram gerados pelo site do Porto Seguro e vou colocar esses valores na planilha aqui para poder calcular quanto é que ficaria diferente, né, esse cenário do Carlos. Então, quando a gente agora coloca os dados do Carlos aqui na planilha, acaba ficando sem o cálculo do 20%, porque afinal ele foi negado. Já no 50%, acontece algo interessante. A parcela do Carlos ficou R$ 1.312. E aí, já que a parcela dele ficou bem maior, o custo total dele ficou bem maior.
R$116.640. Isso se ele não vender o carro. Se ele vender o carro, fica R$81.938. E aí, no caso do Carlos, mesmo tendo esse 50% de entrada, para ele é melhor alugar, mesmo nesse caso aqui, porque o financiamento dele está saindo com um juro muito alto. Vamos dar uma olhada aqui quais foram as condições do financiamento do Carlos. No caso do Carlos, a taxa que ele conseguiu nesse financiamento de 48 meses foi de 2,11% ao mês. Ou seja, ele pegou uma taxa que é praticamente o dobro da taxa que a Ana Maria conseguiu. E aí, nessa taxa toda, ele precisou pagar 30% a mais do valor do carro porque ele financiou esse valor. Então, esse carro saiu para ele R$ 102.346. Um carro de 78 mil saiu para o Carlos R$ 102 mil. No caso do Carlos, alugar vai ser uma opção muito melhor, porque ele é um cara que ele não consegue taxas de financiamento tão boas assim. Quais são os resultados que a gente chega quando a gente junta todos esses valores? Acho que o primeiro deles é que realmente não tem nada melhor no mercado do que você comprar um carro à vista. Não tem nenhum rendimento acessível para réis mortais que realmente renda um valor que vale a pena você financiar ou alugar ao invés de você comprar o carro à vista. Comprando à vista você consegue descontos, você reduz seu risco, você paga menos no geral. Além do desconto que você consegue no valor do carro em si, você também consegue não pagar todo esse dinheiro para o banco. Outra coisa que a gente tem aqui é que a taxa que você consegue é muito dependente da sua situação financeira. Geralmente, pessoas que não precisam financiar conseguem taxas melhores. Por que o banco faz isso? Porque para ele é menos arriscado ele emprestar dinheiro para alguém que já tem dinheiro, porque ele tem certeza que essa pessoa vai conseguir pagar todas as parcelas. E se essa pessoa por acaso não pagar alguma parcela, fica fácil para ele poder tirar o dinheiro da pessoa, porque afinal ela tem dinheiro. Agora, se a pessoa não tem dinheiro, tudo isso se torna mais arriscado para o banco, então por isso ele cobra taxas maiores dessas pessoas. Quando você já tem o seu score de crédito, você já sabe qual é a sua situação, a principal coisa que vai conseguir diminuir a sua taxa de juros é você pagar o financiamento em menos tempo, porque afinal você vai estar emprestando o dinheiro do banco por menos tempo, né? Ele vai ficar sem aquele dinheiro por menos tempo. Sempre que a gente compra alguma coisa com dinheiro que não é nosso, com dinheiro que é dos outros, a gente paga caro por isso. Próximo ponto. Muita gente fala que comprar o carro é melhor do que alugar, porque afinal, quando acabam os 4 anos, você ainda tem o carro. Só que a gente viu hoje que você tem o carro. Sim, só que você paga por isso. Não é de grátis que veio esse carro, não. Quando a gente compara o cenário em que a gente não vendeu o carro, o valor fica muito maior. A gente só consegue fazer uma comparação que realmente faz sentido junto com o aluguel se você vende o carro no final de 4 anos. É importante a gente comparar aqui coisas que são compatíveis. Por isso, o valor que a gente realmente consegue comparar com o aluguel é o valor de você comprar o carro e depois vender depois de 4 anos. Outra coisa que dá para perceber é que no caso de comprar financiado, o aluguel pode sim ser uma opção melhor. Ele pode ficar melhor, principalmente se você é uma pessoa que não consegue taxas muito boas ou se você não tem um bom dinheiro para dar de entrada. E por último, vocês viram quanto que mudam esses cálculos quando a gente compara pessoas diferentes. Fica realmente muito diferente. Pode acontecer até da pessoa não conseguir financiar dependendo da situação financeira dela. Então, por causa disso, caso você esteja considerando comprar versus alugar um carro, se você esteja fazendo essa comparação no seu dia a dia, que você faça as contas e faça as simulações de valores considerando os seus dados. O que eu mostrei aqui hoje é mais para poder ensinar o método de como isso é calculado. Não considere que esses valores vão ser o que vai acontecer com você. Então, por isso, calcule, pegue os seus valores de parcela, coloque na planilha e aí você vai conseguir entender melhor como isso vai funcionar para você. Eu vou deixar o link da planilha aqui na descrição. Você clica no link, escreve seu e-mail e você vai receber a planilha por e-mail. E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha e compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp, conta para os seus amigos, para eles poderem também conhecer essa comparação. E se você gosta desse assunto de carro, moto, bicicleta e tudo que leva a gente de um lugar para o outro, se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana. Um abraço e tchau, tchau!